nós vamos destacando hoje aqui a dor crônica. Esse é o tema do nosso programa, dor crônica. E a gente tem a honra de receber aqui a fisioterapeuta e osteopata Ellen Lopes Sais, que vai falar sobre esse assunto conosco. Ellen, muito boa noite, uma alegria tê-la aqui, tudo bem? Boa noite, prazer é todo meu. Bom, queria primeiro que você definisse para a gente assim, o que é a dor crônica. A dor crônica, Marcos, ela é toda dor que ela ultrapassa 3 meses. É uma dor que ela pode ceder, ela pode melhorar, ela pode aumentar, mas ela nunca abole totalmente. Então, passou de 3 meses, alguns autores aí já consideram como uma dor crônica. E essa dor, ela, assim, acredita-se em algumas estatísticas que pelo menos 1/3 da população mundial vai ter um tipo de dor crônica no decorrer da vida. Então é algo que já atrapalha o nosso cotidiano. E para a terapêutica no dia a dia, não só para fisioterapeutas como médicos, ela realmente vem incomodando nos consultórios, né? Porque assim, todos os tratamentos eles acabam melhorando, mas nunca abolindo. É conhecido atualmente, depois de muitos estudos mais aprofundados do sistema nervoso autônomo, que esse sistema, quando ele está em desequilíbrio, ele colabora muito na dificuldade de regeneração de tecidos. Então, assim, hoje eu terminei uma formação ontem em São Paulo de manipulação do sistema nervoso autônomo, onde é mais uma ferramenta que a gente utiliza junto à osteopatia, Ele não é um tratamento que atua sozinho, mas é mais uma ferramenta aí no controle da dor crônica. Eu acho que é muito interessante. Você falou no sistema nervoso autônomo. Para a gente entender o que é esse sistema? Ele é um sistema responsável por grande parte das nossas funções vitais, como digestão, a própria reprodução, batimentos cardíacos, frequência respiratória e tudo mais. E assim, quando esse sistema acaba encontrando-se em desequilíbrio, ele acaba prejudicando a regeneração tecidual. Ele se divide em 2 sistemas, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que nos prepara para luta e fuga, é aquele que é estimulado pela luz do dia, ou seja, que nos prepara para todas as atividades. Ele libera muita adrenalina, que é uma substância que nos deixa mais excitado, e também o cortisol, que faz parte também como anti-inflamatório. Então, assim, ele está o tempo todo sendo estimulado durante o dia. Já o parasimpático, ele é um sistema que funciona mais à noite, libera melatonina, que é responsável pelo sono, e ele é um sistema assim, o simpático gasta e o parasimpático repõe. Se os 2 conseguem trabalhar em equilíbrio, a gente tem uma harmonia desse sistema. Só que o que acontece hoje em dia é que mecanismos estressores, e a gente sabe que isso está disperso, pelo novo estilo de vida das pessoas, a gente acaba estimulando demais o sistema nervoso simpático, O paciente entra em simpaticotonia e a hora que era para ele repor, ele continua gastando. Por isso as crises de insônia, o indivíduo levantar muitas vezes para ir no banheiro, para a própria diurese, para a própria urina, isso não é comum. Então a gente vai percebendo que quando ele está em desautonomia, é quando ele acaba ou diminui muito a reserva autonômica. Por exemplo, o sono seria um momento dessa reposição? Da reposição. E hoje a maior queixa que a gente tem em consultório é que as pessoas dormem muito mal. E me parece que já como consequência surgem as dores também, Uma coisa, um mecanismo acaba levando ao outro, Então, assim, a gente percebeu muito esse desarranjo nesse sistema. Então, quando o sistema nervoso simpático, ele está muito ativado, ele gasta até as nossas reservas autonômicas, que seria a energia que o indivíduo tem, mesmo sem consumir, sem nutrição. Esse indivíduo entra em desautonomia e ele acaba entrando no estado de estresse mantido, que isso leva o indivíduo a esgotamento, o cansaço, o estresse físico, tanto mental, ou seja, isso vai se tornando um círculo vicioso e essa desautonomia, como eu disse anteriormente, acaba por influenciar na perda do tecido ósseo, ligamentar e muscular, ou seja, o indivíduo, por mais que ele se
adeque a um tratamento, o tratamento pode ser o tratamento ideal, mas ele não chega à regeneração do tecido. Então a gente vê que isso vai perpetuando a dor e transformando aí o indivíduo em dor crônica. E o que a gente observa é que as pessoas estão acostumadas a viver com essa dor. Ela acaba fazendo parte da vida do indivíduo, né? E acaba por influenciar aí no dia a dia desse paciente. Ele começa a render menos no trabalho, a não se concentrar e tudo mais, né? E a gente sabe que atuando aí nesse sistema nervoso autônomo a gente pode conseguir melhorar isso daí. Eu acho que cura, a gente não fala a respeito de cura, muito, né, principalmente na osteopatia. A gente consegue oferecer qualidade de vida para o indivíduo. O sistema nervoso autônomo, ele funciona como um carro. Se você não coloca a gasolina, uma hora ele para. Se você coloca um outro tipo de combustível, ele também vai chegar uma hora que vai parar. Para a gente colocar mais ou menos como que é a atividade dele no nosso dia a dia, por exemplo, o cara que está na África, de repente ele sente uma dor de barriga, logo ele avista um banheiro. O sistema parasimpático vai relaxar as vísceras para que ele consiga evacuar. Só que de repente ele ouve um rugido de um leão. Né? Aí entra com tudo o simpático, que vai bloquear essa função, porque ela não é, exatamente, ela não é tão vital como a sobrevivência. Então, eles atuam mais ou menos que de forma antagônicas, trazendo para, mas complementares ao mesmo tempo, tá? Ninguém quer estar, não é saudável nem estar em parasimpaticotonia, como nem em simpaticotonia. O que a gente vê mais comumente é a simpaticotonia, porque é mais estressor. Numa situação cotidiana, por exemplo, uma secretária onde ela é assediada pelo patrão. Ela chega em casa, ela entra no mecanismo de muito simpaticotonia, só de pensar que no outro dia ela vai ter que passar, se submeter àquela situação. Então ela acaba permanecendo em simpaticotonia a hora que era para estar em parasimpaticotonia. Né? Então, assim, ela já não dorme bem, o intestino dela já não funciona adequadamente no outro dia. A hora que era para entrar o simpático, para prepará-la para a luta, ela está tão cansada, tão exausta, ela não repôs energia, que é a hora que ela começa a ter sono no ambiente de trabalho. Ou seja, começa assim, a inverter as funções desses sistemas. Né? E assim, com essas técnicas, né, que foi para isso que eu realmente vi, eu acho que é interessante informar a população que existem técnicas onde o osteopata ele consegue ativar ou inibir esse sistema. A gente hoje consegue interferir no sistema nervoso autônomo. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa tem essa dificuldade, já se detecta isso, dá para trabalhar nesse sentido. É qualquer tipo de dor crônica, pode ser uma cefaleia, pode ser dores osteomusculares, até aquelas ciatalgias que não tem cura. O paciente vai, trata tanto medicamentosamente como com a fisioterapia e assim, não é que não surta efeito, né? Melhora, mas nunca abole. Né? Então, assim, esse tipo de paciente é um paciente-alvo para essa terapêutica. E como que é a resposta, por exemplo, dessa terapêutica? Né? É rápida? É uma resposta rápida, assim como a osteopatia. Ela é rápida e ela é duradoura. O que a gente vem percebendo no dia a dia que ela evita as recidivas. Porque um paciente que tem uma disfunção osteopática normal, Marcos, ele nos procura numa ciatalgia, uma hérnia de disco, né? Ele nos procura no consultório, em no máximo 4 sessões ele já tem o resultado, né? Isso daí se resolve por completo. Ele pode até em outro momento nos procurar, mas já vai ser com uma outra queixa, não pela mesma queixa. A dor crônica não, ele vai sempre te procurar por conta da mesma dor. Então a gente observa que com esses tratamentos através do sistema nervoso autônomo, a gente está tendo uma queda nas recidivas. Então no dia a dia ele já vem funcionando adequadamente. Né? Então isso que é interessante. Existe um aparelho que a gente adquiriu agora, que é o Nerve Express, que ele mensura essa reserva autonômica do paciente. Poxa. Como é que está essa reserva autonômica através de coerência cardíaca e outros dados vitais. Então, fazendo esse diagnóstico, sabendo que esse paciente está em déficit, a gente já entra com essa manipulação do sistema nervoso autônomo. Claro, associada a outras técnicas osteopáticas, porque esse paciente apresenta disfunções, né? Só que isso associado
a disfunção somática e todas essas outras alterações é que vai gerar dor em cima de dor. Nossa, interessante que você tem um aparelho hoje que mensura isso. Que mensura isso, então não é algo totalmente aleatório. Não, então tem esse Nervo Express que mensura. Fora isso, nós também temos ferramentas de avaliação física que pode constatar. E é impressionante, porque dependendo da técnica, Marcos, a gente aplica a técnica e você tem uma resposta na hora, em cima da frequência cardíaca do paciente. Então, assim, é baseado em muitos estudos de anatomia, você pode depois ver se está dando resultado ou não, né? Exatamente. E mensurar isso para o paciente torna a técnica muito mais interessante, né? Então, graças a Deus, a gente já tem uma ferramenta para mensurar, que infelizmente na osteopatia, na fisioterapia, não é tudo que se mensura, né? A gente consegue mensurar a qualidade de vida do paciente, a resposta com relação à dor. Mas nesse caso, o sistema nervoso autônomo tem sim como mensurar. São técnicas até muito simples. Até esse aparelho, o paciente, ele tem condições de ir para casa, funciona como se fosse um holter e a gente consegue monitorar o paciente, quais são os picos de estresse que ele tem, que horário do dia, que tipo de problema que pode estar alterando mais esse sistema nervoso, tanto simpático como parasimpático. Então é uma ferramenta bem interessante que eu acredito que a partir do mês que vem a gente já esteja com esse aparelho aí pronto para atender, tanto em Marília como em Alphaville, né, em São Paulo. Aliás, conta pra gente essa novidade. Você está agora em Alphaville, começa a atender lá também. Está deixando a cidade? Não vou deixar a cidade não. Na verdade, a gente só está estendendo um pouco o trabalho. Então, eu estou me mudando para São Paulo. Eu viajo todas as semanas. Então, nas segundas, terças e quartas eu atendo em Marília, quinta e sexta em Alphaville. E final de semana só Deus sabe para onde a escola me mandar, o Youssef. O que é muito interessante a gente comentar também, Marcos, que a gente fechou uma parceria muito interessante com a Unip. Então, os nossos cursos serão vendidos em todas as unidades da Unip, né? Que atualmente a gente vai começar menor no estado de São Paulo, mas a Unip tem parceiros em outros estados, então pouco a pouco a gente vai aí difundindo o Youssef, né? Que bacana, quer dizer, os cursos do Youssef hoje estarão fazendo parte ali da grade da Unip, né? A gente entra com a parte de extensão por enquanto e logo mais já tem aí, nós estamos abrindo o curso de terapia manual e osteopatia estrutural, que logo mais já vai ser uma lato sensu, nós já temos essa proposta, né, porque tem carga horária suficiente, então tem muitos cursos novos aí, e essa parte de manipulação do sistema nervoso autônomo, para o fisioterapeuta que tenha interesse em formação, eu acredito que a partir de junho, julho, a gente já tem essa formação disponível também na grade de cursos do Youssef.